Vamos dar início então à nossa reunião. Nosso primeiro ponto de pauta, né, são as desculpe, né? Como a gente tá, eu vou seguir o mesmo que a gente fez na última reunião ordinária, né? Como a gente tem como último ponto a nossa pauta do último ponto, né, que é a discussão da minuta do regimento interno. Nem sempre é garantido que a gente vai encerrar, né, a discussão na própria reunião. Então, para também não ficar muito apertado lá para o final, a gente coloca os informes logo no início. E aí eu peço para os conselheiros que tiverem algum informe que se inscrevam para fazê-lo, né, fazer o informe. Professora Andressa, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Antes de começar a reunião, eu estava lembrando de outros informes, mas enquanto depois na minha fala, se eu me recordar, eu acrescento. Mas eu quero lembrar, né, que está acontecendo o Café Elétrico 5, né, desde o dia 9 até o dia 17 de novembro, a quinta edição do Café Elétrico. Na semana passada também, no dia 5 de novembro, começou também a execução do curso de idiomas das línguas francesa e inglesa, né? Recapitular sobre o início do período letivo suplementar, que começou também no último dia 5. E o que havia pensado que tinha esquecido é sobre uma pergunta, Tony. É uma pergunta, na verdade, uma dúvida, que caso tenha resposta, aproveitando o momento dos informes, né? Já pode ser complementado. Na última reunião, nos informes, eu até li nesse instante a ata. Deixa eu tirar aqui o fone. Melhorou a fala? É... Eu estou ouvindo bem, Andressa. Está travado. Beleza. Eu pensei que estava com ruído, aí eu tirei aqui o fone. É um ruído, mas dá para estar dando para entender, mas está um ruído mesmo. Certo. Aí, assim, a questão é que na última ordinária, você informou para a gente sobre a questão da equipe, né, de atividades, da previsão do início do semestre para o semestre, assim, do período do próximo ano, de 1º de fevereiro, né? Como nós retomamos as aulas, aí uma pergunta dos estudantes em relação a se há previsão, né, quanto do início, se será em forma de períodos suplementares ainda, se será o semestre integral, né, e se tem alguma previsão do retorno híbrido, né, no caso, mesclar o remoto com presencial. No caso, era isso mesmo. Obrigada. Bom, sem mais inscritos por enquanto, né? Como a Andressa comentou também, se lembrarem de algum informe, pode não interromper. Até no meio da reunião, se acontecer, né? Como a gente mudou agora, enfim, podem ficar à vontade. Em relação a essa pergunta, professora Andressa, nosso ponto de pauta sexto vai ser para discutir exatamente isso. A discussão, a gente vai discutir e vamos tirar também uma comissão, né, para discutir. Tem umas propostas, o professor André é o representante do centro na comissão do Consune, que está discutindo isso, e ele já vai trazer também algumas propostas, né, enfim, acho que vai comentar para que aí essa nossa comissão aqui discuta, e enfim, vai ser o mesmo esquema anterior, né, de bem participativo. Vem as propostas, a gente discute aqui no centro. E aí hoje a gente tira uma comissão para fazer isso.
Tranquilo. Então, dando sem mais inscritos, né, por hora, para informes. Então, a gente pode iniciar a nossa reunião, podemos passar para o nosso primeiro ponto de pauta, que é a apreciação das atas, né? A ata da 9ª reunião ordinária e das extraordinárias 28 e 29. Primeiro eu consulto aos conselheiros e conselheiras se todos tiveram acesso, se puderam realizar suas contribuições. Quem tiver alguma contribuição também para dar agora. Olha aí, André, você tem. Por favor. A ata da 28ª, para mim tá tranquilo. Eu só tenho algumas sugestões simples na 29ª e na 9ª ordinária. Eu já até fiz aqui, por exemplo, só para manter o padrão em termos de quando é mencionado o nome dos professores, eu já coloquei aqui, posso mandar para o e-mail do centro. Numa fala minha dos informes da última ordinária, né, da 9ª, fala sobre a matrícula, eu só complementei da pré-matrícula para o período letivo suplementar 2, que antes estava só matrícula nas componentes curriculares. Aí eu incrementei para o período letivo suplementar 2. E quando se tratam dos pareceres, né, emitidos pelo NAP, aí tem os textos, e normalmente ao final tem assim, dito isto, emito o parecer desfavorável ou favorável. Aí, no caso, ao invés do emito, né, por estar na primeira pessoa, né, de quando o Jorge escreve, aí eu sugiro substituir o emito, tanto na 29ª quanto na 9ª, por emitiu. Dito isto, emitiu o parecer desfavorável, no caso, para a terceira pessoa, né? Todas as vezes que são mencionadas. Aí são mais esses detalhes, isso na 9ª. Na 29ª, também aconteceu essa questão dos pareceres, e aí eu tirei de emito para emitiu, né, como sugestão. E numa outra fala, sobre a questão da orientação da PROEC, na 29ª, orientou que, aqui estava escrito, né, orientou que a frequência fosse pelo SIGA-A. Na verdade, não é nem a frequência, é que as inscrições dos novos projetos cadastrados. Aí eu só incrementei essas 4 palavras, né? Inscrições dos novos projetos cadastrados sejam feitos via SIGA-A. Somente isso. Nas atas 29 e na ata da 9ª ordinária. A 28 não tem contribuição, não. Está tudo ok para mim. Aí eu posso mandar no e-mail do campus, Tony, com esses como são detalhes, acaba sendo mais fácil vocês pegarem no arquivo do que mencionar linha a linha, né? É somente isso. Vou mandar para o e-mail do campus, talvez vocês já possam abrir aí agora. Desculpa não ter mandado antes. Obrigado, Andressa. Não, nada disso. A gente pode ainda, né, fazer até agora, antes da aprovação, sem problema. É só mencionar na ata dessa reunião, foi feita a alteração, tranquilo. E aí, considerando, né, as atas da 28ª, 29ª e da 9ª ordinária, e mais essas alterações que a professora Andressa apresentou, né? Aí eu consulto também se há mais alguma correção, se algum conselheiro... Eu mandei para o e-mail, Tony, se caso queiram abrir aí, já deve ter chegado. Pronto. Como as correções também, né, mais de ter uma palavra ou outra, né, uma flexão do verbo, mas nesse sentido, um complemento, também não vejo que tem alteração substancial, né? Por isso,
Se ninguém se opuser, eu vou colocar em votação as atas. Com essa, adicionada essas alterações que a professora Andressa trouxe, né? Essas contribuições. Não havendo mais alterações, então, em regime de votação, as atas da 28ª e 29ª reunião ordinária e da 9ª reunião ordinária, no mês de outubro. Aqueles que são a favor, por favor, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. Só olhando aqui no chat, então não tem nenhuma manifestação, então atas aprovadas por unanimidade. As atas da 28ª e 29ª reuniões extraordinárias e da 9ª ordinária. Então podemos assim passar para nosso segundo ponto de pauta, que é a apreciação do parecer do NAP, parecer número 33, do projeto de pesquisa Solução do 16º Problema de Hilbert, estendido a sistemas planares hamiltonianos suaves por partes sem pontos de equilíbrio e separados por dois círculos concêntricos, da docente responsável, a professora Geide Johanna Jimenez Ruiz. O convidado foi o professor Jorge, mas ele me mandou mensagem mais cedo, né, pedindo para não comparecer, porque ele tinha uma reunião marcada. E tendo em vista que o teor dos pareceres é bem simples para a gente também, vou até pedir para o professor André fazer a projeção. Eu dispensei também, né, o professor Jorge, diante dessa... Por conta de não haver nenhuma dificuldade, né? Em princípio. Aí, professor, só vou ler o parecer que o professor André está projetando. Diante dos dados apresentados na proposta, o núcleo de apoio à pesquisa e extensão não encontrou óbice para a execução da proposta em análise, contudo, na proposta há um indicativo da colaboração de pesquisadores da Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha. Diante disso, recomendo que o proponente, no caso a proponente, né, procure a Pró-Reitoria de Pós-Graduação de Pesquisa e verifique a necessidade de oficialização da parceria com a instituição internacional, observando-se as recomendações supracitadas. Observando-se as recomendações supracitadas, emite parecer favorável à aprovação da proposta. Só para mencionar, né, vou também só dar uma última confirmada no nosso regimento na resolução de pesquisa, se eu não me engano é a 01 de 2017, enfim. Não me lembro agora do número, mas se eu não me engano, não há nenhum empecilho a esse tipo de colaboração, né? Se fosse alguma coisa institucional, mas em colaboração de docente, não há necessidade de formalização, de nenhum convênio adicional, né? Mas essa recomendação do NAB vai ser passada para a professora e aí ela junto à PROEC, né? Junto à própria IGP, ela pode esclarecer se há ou não, de fato, essa necessidade, né? Até onde eu me lembro da resolução, não consta nada em relação a isso, né? Sem mais inscritos, né? Se não tem ninguém inscrito.
Já vou colocar então em votação. Só para lembrar, pessoal, que a gente acabou não mandando o documento completo, né? Mas a professora Gide, ela mandou para o campus aqueles formulários de pesquisa, não é bem um projeto de pesquisa, né? Que é apresentado. É aquele formulário de cadastro, né? Que tem um espaço para resumo, né, uma introdução apenas, né? Não é um plano cheio de detalhes, né? Bem esse formulário que é o formulário que a própria IGP recomenda que seja submetido para o registro da pesquisa. Então foi bem simples, bem pequeno, e foi nesse sentido que o professor Jorge analisou e fez, né? Então, não, considerando também o aspecto da pandemia, não tem nenhum empecilho, o que é necessário já é suficiente, mesmo nesse momento de pandemia. Então não há nenhum empecilho para a execução, né, do projeto em si. Bom, então, sem nenhum inscrito, então eu já posso colocar em processo de votação, em regime de votação, a apreciação do parecer número 33 do NAP, né, que é favorável ao projeto de pesquisa Solução do 16º Problema de Hilbert, né, e reticências aí, que é um pouco comprido. Então, aqueles que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções manifesta no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações contrárias, então, projeto de pesquisa aprovado por unanimidade, né? Parecer e projeto de pesquisa aprovado por unanimidade. Vamos passando então para o nosso terceiro ponto de pauta, que é a apreciação do parecer número 34 do NAP, referente ao projeto de pesquisa Ciclos Limites de Sistemas Hamiltonianos Descontínuos por partes separados por cúbicas redutíveis. Docente responsável também é a professora Gede Johanna Jimenez Ruiz. Então vamos ao parecer do NAP, porque eu vou pedir para o professor André, já fez aí, né, a projeção. Diante dos dados apresentados na proposta, o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão não encontrou óbice para a execução da proposta em análise. Contudo, na proposta, há um indicativo da colaboração de pesquisadores da Université Mohamed El-Baqi El-Ebrahim, da Argélia. Diante disso, recomendo que a proponente procure a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e verifique a necessidade de oficialização da parceria com a instituição internacional. Observando-se as recomendações supracitadas, emito parecer favorável à aprovação da proposta. Então, em regime de discussão, bom, não tendo inscritos, a gente já pode colocar em regime de votação, né? Aqueles que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, manifesta no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações contrárias, então, parecer e o projeto de pesquisa, né, aprovado por unanimidade, podendo ser executado. Vamos então para o nosso quarto ponto de pauta, que é a apreciação do parecer referente ao processo 23.520.008965/2020-29, que se trata da promoção funcional da docente Núcia Carla Arruda de Souza, e o parecerista foi o professor Clemilson do Nascimento Souza.
O professor André já está fazendo a projeção. Esse foi o formulário, né, apresentado pela professora Nútia. Esse é o relatório porque o professor Clemilson preenche, né? É só para lembrar, né, que a professora Nútia ela está fazendo o pedido de mudança de professor adjunto C1 para professor adjunto C2, o que é exigido uma pontuação mínima de 50 pontos. Aí, o professor Clemilson declara que foi completado 115 pontos, né, no total. Pronto, acho que agora é pronto. É só ler o parecer final, né? Processo número 25.520, 008965/2020-29, origem na Universidade Federal do Oeste da Bahia. O interessado é Nútia Carla Arruda de Souza, assunto progressão funcional docente. Relator Clemilson do Nascimento Souza, portaria de designação 24 de 2020. A presidência do Conselho Diretor e em atendimento à designação apresenta parecer conclusivo. Trata-se de processo criado pelo Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. O processo tem por objeto a análise da solicitação de avaliação de desempenho docente para fins de progressão na carreira do magistério superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O relatório apresentado contém 114 folhas, estando devidamente comprovado pelo requerente. Foram avaliadas as atividades desenvolvidas no interstício compreendido no período de 14 de 12 de 2018 a 14 de 12 de 2020. Considerando-se as exigências para acesso à classe C, nível 2. Diante das informações prestadas e considerando a análise realizada com base na Resolução 01 de 2017 do Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, registra-se que a docente alcançou 115 pontos nesse sentido. Considero a professora Nútia Carla Arruda de Souza apta à progressão funcional da classe C nível 1 para a classe C nível 2, referente ao interstício de 14 de dezembro de 2018 a 14 de dezembro de 2020. Salvo melhor juízo, esse é o parecer. Bom Jesus da Lapa, 4 de novembro de 2020. Bom, em apreciação, então, o parecer, né, do professor Clemilson. Só fazer o registro, né, que, como a gente viu aí, a data é até dezembro, até 14 de dezembro, para considerar o interstício, mas até 60 dias antes dessa data, que completa o interstício de 2 anos, o servidor ele já pode entrar com pedido, né, de progressão. Na reunião, na ordinária anterior, se eu não me engano, teve também uma outra, se não me engano, do professor Justino, que também tinha essa, foi com, acho que um mês antes, né, um período, um certo tempo antes, mas isso não tem problema, né. Só registrar também, né, que é muito importante, interessante a gente ver os nossos docentes ainda pontuando, progredindo, né, mesmo nesse período de pandemia. Acho que talvez comece a ficar um pouco mais, apresentar alguma dificuldade a partir do próximo ano, né, quem começou o interstício nesse ano. Esse ano, se a gente considerar até agora, foi praticamente, a gente tem 9 meses, né, sem as nossas atividades regulares de extensão, de pesquisa, de ensino. O ensino retomou de uma forma ainda suplementar, né, de uma forma bem alternativa.
Então, mencionar também que foi formado na semana passada, ontem já teve reunião de uma comissão para fazer a avaliação de alguma adequação na nossa progressão de carreira, né? Exatamente vai mexer nisso aí, em algumas exceções ou algumas alterações necessárias para esse período de pandemia, para pontuar nas atividades realizadas nesse período de pandemia. Já está funcionando essa comissão. Então, é aberto para discussão. Ver se temos inscritos aqui. Sem inscritos. Se não houver mais nenhuma inscrição, a gente já pode colocar em votação, então, o parecer do professor Clenilson. Então, aqueles que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente poder identificar. Certo. Então, sem inscrições, sem manifestações, o parecer foi aprovado por unanimidade. Né? A progressão da professora Nútia Carla Arruda de Souza de C1 para C2. Tá, então a gente já está no nosso quinto ponto de pauta. Né? A apreciação dos nomes para a constituição da comissão para elaboração do planejamento acadêmico de 2021. Como eu tinha na esteira da pergunta da professora Andressa, né, eu tinha mencionado que o Consune formou uma comissão, o professor André vai poder até trazer mais detalhes do que essa comissão já tem tratado, se eu não me engano já tem um certo tempo que está funcionando. E aí ficou do centro também designar uma comissão para que se discutisse, né, para que as discussões e as deliberações de como é que vai ser nosso planejamento acadêmico em 2021 seja algo mais discutido, né, mais compartilhado pela comunidade, participe mais. Então, daí surge a necessidade da gente formar uma comissão nossa, né, de preferência com os representantes de categoria, já que sempre pode ter essa necessidade, né, de algum tema que a comissão estiver discutindo, a categoria poder ser consultada através do representante, né? Então, mas assim, definições de como vai ser o calendário ano que vem é o que é o que essa comissão está discutindo. Né? Então, antes de abrir a palavra aos conselheiros, eu passo ao professor André para ele falar um pouco para a gente do que essa comissão, o que ela tem feito, né? Boa tarde, meus conselheiros, boa tarde, diretor Tony. Obrigado pela palavra. Eu, como dito, né, eu faço parte desse grupo de trabalho que está organizando as atividades acadêmicas 2021. E aí a ideia dessa comissão interna é justamente que venham até esse grupo de trabalho sugestões, ideias, inclusive críticas com relação ao que está acontecendo nesses períodos suplementares e o que pode ser melhorado, o que pode ser modificado ou mantido. Né? Essa é a ideia da comissão interna, que venham as demandas da comunidade até o grupo de trabalho. Eu, particularmente, não faço parte dessa comissão interna, né? Mas até em conversa com o Tony, a gente comentou da necessidade de termos docentes, claro, né? Docentes, talvez a possibilidade da coordenação de ensino, ou coordenação de cursos,
e também dos representantes, né, docente, técnico e discente, justamente para indicar essas posições de cada um dos nossos membros da comunidade acadêmica. É justamente isso. Existem sugestões, não tem propostas ainda, estão sendo discutidas ainda nesse grupo de trabalho, até creio que não é interessante eu apresentar essas sugestões aqui no conselho, porque ao apresentar é como se eu colocasse propostas e não é isso ainda que está acontecendo, mas existem já sugestões e existem discussões com relação ao que vai ser no ano que vem. Né? O tempo é curto, inclusive com a construção dessa comissão, eu já sugeriria essa semana mesmo, ou hoje ou amanhã, uma reunião já para que haja um início de discussão com alguns pontos que foram levantados, né, no grupo de trabalho, em especial a questão do que vamos esperar em 2021. Né? Quais semestres, né, no caso, se houverem semestres, nós teremos em 2021, porque com essa atual situação, é importante lembrar que 2020.1 ainda não acabou. Nós estamos ainda em 2020.1 academicamente falando. E como vai ser então em 2021? Vamos manter esse semestre em funcionamento? Vamos encerrar e iniciar novo? Né? Existe toda uma questão não só acadêmica, mas também administrativa, né? Nós não podemos simplesmente encerrar e iniciar o outro, não podemos manter esse 2020.1 eternamente, porque isso influencia em diversas situações, não só acadêmicas, mas também em termos de avaliação da instituição como essa é a grande importância dessa comunidade, dessa comissão interna, certo? Por isso que seria importante que os membros das categorias elas indicassem seus nomes ou se indicassem, né, para compor a comissão e também já iniciasse essa discussão. Eu creio que ainda não há uma discussão nesse sentido na comissão interna atualmente, né, mas que seja dessa forma. Algum inscrito aqui? Camila tá tendo dificuldade de ouvir, Camila. Camila escreveu ali que estava tendo dificuldade. Oi, Tony, boa tarde. Espero que vocês me escutem bem. Ontem eu passei um perrengue na aula, a internet está travando muito. Eu realmente, o final, compreender. Às vezes eu estou compreendendo umas partes, né? O final da fala de André eu não compreendi. Você pode repetir? Para mim está difícil aqui. Muito. Qual parte? Até que parte, Camila? O final, quando você fala que vai ter para discussão interna, aí você comentou os representantes, aí cortou para mim tudo, e eu não entendi. A importância dos representantes comporem essa comissão justamente para indicar essas posições, essas ideias, sugestões com relação ao que se espera de 2021, né? Que já está logo aqui, né? Nós estamos no meio de novembro, dezembro passa rápido, é porque há férias de muitos, então começar quando, ou começar o quê, né? É isso que tem que ser discutido. Okay? Então, justamente por isso que é a importância dos técnicos, docentes e discentes participarem da comissão. Uma pergunta aqui do Davidson. A comissão será tirada do conselho ou irá para consulta para as categorias? Assim, eu colocaria a sugestão de que saísse pelo menos já os nomes, não precisa ser do conselho, mas que saíssem os nomes já, porque as discussões já estão acontecendo. Eu creio que até nessa comissão, já existe essa comissão, né, já em funcionamento, mas talvez a inclusão de mais membros, como por exemplo o discente, né,
de um discente e talvez das coordenações, ou coordenação de ensino, que seja. E até eu me incluiria também, no caso, né, nessa comissão já presente, né, que temos já uma comissão interna, né, se não me engano. Eu concordo com o André que a gente precisa tirar essa comissão já hoje daqui. E se for para colocar o nome de pessoas que não estão aqui, a gente vai precisar consultar, né? E aí fica mais complicado. A gente já vai. Então acho que é ideal a gente tirar daqui conselheiros mesmo. Não, a comissão que a gente tem, André, a comissão que a gente já tem, eu entendo que ela está bem técnica. A comissão que a gente tem atualmente é uma comissão da direção, né? Que ela está fazendo o estudo bem, de adequação dos espaços físicos, das adequações que a gente vai precisar fazer de algumas rotinas num eventual retorno, né? Seja ele híbrido ou seja totalmente presencial. Enfim, até o uso dos nossos espaços a gente precisa ter esses protocolos, então essa comissão está bem ocupada com essas questões, né? Instalação de lavatórios, essas demandas. Bem técnica, e aí eu acho que acho que a gente pode, acho que é muito interessante separar essa comissão, né, que vai discutir esse sistema do consumo, e ela vai ter uma discussão mais acadêmica, digamos assim, né, e focar bastante na questão do ensino. Acho que pode ser sim uma comissão nova, e minha recomendação é que seja daqui mesmo, formada de nós conselheiros. Acho que pelo menos de cada categoria, né? Se os conselheiros, se os representantes de categoria não tiver algum impedimento, acho que seria ideal que tivesse um de cada, fosse um de cada. O professor André, que já é natural, né, está na comissão do consumo, é até importante que ele, imprescindível, na verdade, que ele esteja na comissão. As coordenadoras de curso. Isso sugeriria até que ou as coordenadoras de curso ou a coordenação de ensino, que pelo menos eu tenho já um panorama bem amplo também, né? Se não as coordenadoras, a coordenadora de ensino. A coordenação de ensino já vai estar, já conversei com a professora Thaís, ela vai participar disso, vou colocar ela também. E um ou dois representantes docentes, um ou dois técnicos, um ou dois discentes, e justamente, assim que criar, eu creio que já seria interessante que se reunissem já, que as comissões se reunissem, porque já tem discussões a serem levantadas. Acho que é interessante também a coordenadora de curso, né? As duas ou uma. Sim, a ideia é que essas discussões da comissão interna, elas se aplicam também às visões das categorias, né? Então, não será posições de um membro apenas, né? Mas que venham as demandas das categorias, mas que também tenham o entendimento de que essa comissão não é uma comissão para decisão. Nós não estaremos decidindo o que vai ser 2021. Nós estamos construindo propostas, levantando questões, levantando dúvidas, sugestões, e essa proposta final, que vai vir do grupo de trabalho, não da comissão interna, do grupo de trabalho, ela não é a decisão, não é a definição de 2021. Né? Essa definição ela vai ser dada no CONSUNO, no Conselho Universitário. A proposta vai ser discutida pela comunidade, vai ser discutida pelo consumo, e lá será criada a proposta, lá será criada a decisão sobre qual o caminho que vai ser tomado em 2021. Então, é uma comissão que decide algumas questões, mas ela não vai propor a decisão. Ela não terá esse poder nem essa responsabilidade.
O André, eu não falei muito porque, na verdade, cortou muito para mim no início. Agora que sua fala ficou um pouco mais claro para mim, da comissão. Tudo bem, por mim eu posso participar da comissão. Por minha pessoa, tudo bem. Né, eu entendo que tem, né, e aí eu posso até apoiar assim, essa questão e ajudá-la nesse sentido de representar se por ela estiver tudo bem, né? E assim, com apoio e as informações necessárias e até pedir a ela, né, ações ou as sugestões de forma informal, assim, mas nesse sentido, se ela aceitar. Mas por mim, eu posso. Camila está referindo ela, seria ela... Quem é ela? Andressa, André. que está sobrecarregada, ela está com bastante elétrico, né? Muita atribuição agora. Pronto, então ótimo. Eu coloquei no chat o nome, né? Mas eu agradeço, Camila, sua disponibilidade, mas como praticamente é o conselho todo, assim, exceto o Tony, né, que é presidente, eu me disponho a colaborar também. Então vou colocar. Tony, com relação à representação, eu tenho um adendo a dar sobre isso aí, é que eu estou como representante docente somente até amanhã, formalmente, porque é o período que o suplente pode ficar, né, com a saída do professor Vinícius, completa os 3 meses amanhã, e aí está no período de eleição, né, teve comissão, já foi feita o edital, já foi lançado, enfim, está em fase final aí a questão da eleição para representante docente. E no meu caso, eu posso ser representante docente até amanhã, de acordo com o regimento geral, completa os 3 meses da saída do professor Vinícius. Então, isso seria, como está pensando em ter o representante docente, talvez seja necessária a espera aí do resultado da eleição, não sei o que pode ser feito sobre isso. Rogério, obrigado, Rogério. Não, mas eu não vejo problema não, viu, professor Rogério, de o senhor participar da comissão. Porque essa comissão enfim, ela de preferência que seja de conselheiros, né? Mas porque a discussão passa por aqui, mas o melhor indicativo que a gente tem até agora para representação docente é o senhor, né? Mesmo depois desse prazo. Em relação às nossas reuniões, eu penso até, se for o caso de a gente não ter um representante oficial até o cumprimento dos 90 dias, eu não vejo problema em fazer convite, né, para que o senhor participe das reuniões, para que os docentes tenham pelo menos o direito à voz, né, aqui para a gente participar na reunião, até se regularizar, né? Mas não vejo problema para continuar participando das reuniões, a menos que o senhor também concorde, claro, né? Continuar participando das reuniões e não vejo problema de participar da comissão. Pode ser assim? Bom, da comissão não vejo problema não, então. Eu estava só levando em consideração isso aí, né? Como estava com a intenção de ser membro do conselho, e até amanhã, que eu posso ser o membro, os 90 dias completam amanhã, né? Então, por isso que eu estava levantando essa possibilidade. Com relação à comissão, eu posso participar. Já com relação a continuar no conselho, eu não tenho interesse, não. Completou os 90 dias que eu deveria cumprir aí como suplente, né? E não tenho interesse em continuar, não, com essa representação. Mas aí, se pudesse participar da comissão, eu posso, sim, ser um membro dessa comissão aí. Pronto, então. Então fica na comissão. O conselho menos a Andressa colocou aí, né? Precisa de agilidade essa aí. Bate bola com o André. Bom, então formada essa comissão,
como o professor André disse, né, eventualmente vai surgir necessidade de que as discussões sejam ramificadas para as categorias, e aí com a presença das coordenadoras de colegiados, já pode tratar nos colegiados, com os representantes de categoria, já pode levar para a sua categoria, discutir. Acho que ficamos assim, né? Fechada. Lucas não falou nada, mas tá tranquilo, né, Lucas? Seu nome eu coloquei ali, sem problema, né? Pronto. Perfeito. Então, encerrado, sem mais, se tiver mais algum comentário, a gente pode passar esse ponto de pauta também. Pronto, então, comissão aprovada, comissão retirada. Em relação à presidência, eu vou sugerir o professor André, né, já que ele tá trazendo as discussões do Consune, representante do centro lá. Se ninguém tiver outra sugestão, eu proponho manter que seja o professor André. Certo, então. Então vamos passar para o nosso sexto ponto de pauta, né? Lista complementar, uma lista complementar de participantes, né? Aquelas listas complementares que sempre vem, de vez em quando acontece, do projeto de extensão, após o relatório ser submetido e aprovado. Alguma correção de nomes, né? Como a gente já está habituado aqui, tem que passar pelo conselho essas listas. E essa lista agora é referente ao projeto de extensão da primeira jornada de engenharia mecânica da UFOB, que a proponente foi a professora e coordenadora do curso de mecânica, né, professora Camila Coelho Guimarães. Os conselheiros tiveram acesso, né? Acredito que sim, porque está entre os anexos. Teve anexo à lista complementar. Essa passagem aqui pelo conselho é mais a um cumprimento de protocolo, né? Como exigido pela PROEC. Então, se todos teve acesso, eu já posso... O professor André está, inclusive, projetando aí, né? E a professora apresenta, né, as justificativas. Eu vou resumir, né? Na verdade, alguns discentes, eles solicitaram os certificados, eles solicitaram alguns certificados que eles não receberam. O nome deles não apareceu, né, no check-in, que a gente usou o check-in certo para presença, mas esses alunos, a evidência que eu tenho da participação deles é o formulário de inscrição. Esses alunos se inscreveram para as palestras que eles solicitaram a presença, né, solicitaram um certificado, e também a confirmação no convite foi do envio do e-mail solicitando esses certificados específicos. Olha. Oi. Vai. Obrigado, professora Camila. Obrigado. Deu para entender? Deu perfeitamente. Então, se não houver mais inscritos, né? Questão simples, como a professora Camila já esclareceu. Então, podemos colocar em regime de votação, né? Aqueles que são a favor, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, escreve no chat para a gente poder identificar.
E não havendo manifestações no chat, então, lista complementar dos participantes, né, da primeira jornada de engenharia mecânica, aprovada por unanimidade. Podemos passar, então, para o nosso 7º ponto de pauta, que é a continuação das discussões da minuta do regimento interno do centro. Professor André, pedi também que faça a projeção para a gente ver em que patamar a gente já está, né? Ah, tá, André, esses de amarelo aí, né? Foi o que eu selecionei. Você pode voltar um pouquinho? Acho que o primeiro achurado de amarelo é o artigo 6, que era só um comentário que eu ia fazer, né, em relação à estrutura. A organizacional, é isso aí. Ali, né, no que eu tinha ficado, né, acho que não ficou nenhuma dúvida que a assistência estudantil, ela precisa entrar ali como um setor alocado dentro da direção, né, dentro da diretoria. E aí depois eu também fui vendo que no próprio estatuto, no artigo 31, na organização do centro, né, na estrutura do centro, no artigo 31 do estatuto, ele menciona que há o conselho diretor e a diretoria, a coordenação de curso e os colegiados de curso. Então, não caberia, né, a assistência estudantil como sendo aí esse quinto item na estrutura do centro, né? Ele fica melhor ficar ali dentro da diretoria, no mesmo nível da biblioteca. E aí a gente precisa acrescentar também, né, a partir desse que eu não coloquei aí, mas tem os assim, a minha sugestão é, no item 3, a gente coloca colegiados de curso de graduação e pós-graduação. Não vejo problema em colocar aí na mesma linha. E no 4 é coordenação, né? Coordenação de curso. Se existe esse aspecto administrativo do curso, que é do coordenador, a coordenação, que é independente da diretoria, e o colegiado do curso, que também é independente do conselho diretor. Eu acho que já pode colocar a definitiva, André. Já, se nenhum conselheiro tiver alguma. Porque se vocês. Porque eu não estou conseguindo projetar, mas se vocês olharem o artigo 31 do Estatuto, ele diz, né, que a estrutura do centro tem a diretoria e tem o conselho diretor, que responde pelo centro. E tem a coordenação de curso e o colegiado que responde por cada curso. Então, essas são as estruturas. Isso aí no 4 seria a coordenação desses cursos, né? Coordenação de curso de graduação e pós-graduação. Aí pode tirar esses 5 aí da assistência estudantil e aquele texto de vermelho que eu menciono no estatuto.
A próxima é esta aí, na assistência estudantil. Eu marquei, o pessoal da assistência estudantil, né, pediu uma reunião comigo, aí a gente conversou, o Davidson também estava presente, claro, e seguindo as recomendações deles, né, que eu tinha feito a proposta de que ficaria assim, né, assistência estudantil é o setor vinculado à direção que reúne os apoios psicológico, pedagógico e de assistência social, acessibilidade e inclusão. Já tinha colocado, né, essas atribuições na assistência estudantil, que acabaria ficando para os nossos 3 profissionais que lá executam seus trabalhos, né? E aí, em conversa com eles, ficou claro que, em princípio, não é uma atribuição direta, né, acessibilidade e inclusão, que existe, inclusive, um núcleo lá em Barreiras, UNAI, né, que é um setor dentro da assistência estudantil, mas com profissionais habilitados, né, para esse aspecto de inclusão e de acessibilidade, e o que a gente não tem aqui. Então, mas como a gente não tem profissional e a gente tem estudantes nessas condições que precisam desse apoio, então a gente precisa que algumas atividades sejam realizadas, o que já é feito por eles, né? Ou pelo psicólogo, ou pela psicóloga, ou pelo técnico de assuntos educacionais, ou se for o caso também pela assistência social, que já fazem, né, o mínimo de demanda que a gente tem para acessibilidade e inclusão. Então, eu concordei, e aí também coloco para os conselheiros apreciarem, né, mas eu concordei em tirar essa atribuição específica lá de cima e colocar esse podendo também atender as demandas referentes à acessibilidade e inclusão. Já que a gente não tem o profissional especificado, né? Aí tem que tirar esse I daí à frente do acessibilidade, André. Tem um E aí. Tranquilo, Davidson. E aí, depois disso aí, se ninguém tiver nenhum comentário, depois disso aí é o núcleo, né? No núcleo de assistência estudantil teve uma alteração também. Também como resultado dessa reunião, né, que o pessoal da assistência estudantil fez com a gente. Volta só um passo acima aí, André, por favor. Isso. Aí do núcleo de apoio sociopsicopedagógico, que seria o nosso núcleo de assistência social, né, mas com esse nome recomendado pelo pessoal da assistência estudantil, aí eu já entendi que se a gente conseguir, de fato, uma FG para colocar esse núcleo para funcionar, é importante que a pessoa que fique nesse núcleo, ela, de fato, pegue as atribuições que forem necessárias para o aspecto de acessibilidade e inclusão, né? Eu entendi que dava para tirar da assistência estudantil uma certa obrigatoriedade, né, de fazer tudo, já que os profissionais não têm habilitação, né, mas aqui entendo que deve ficar de responsabilidade de quem ficar gestor desse núcleo. Ficou assim, né, o núcleo de apoio sociopsicopedagógico é o núcleo vinculado à assistência estudantil e tem por finalidade integrar os serviços de apoio psicológico didático, de assistência estudantil, didático-pedagógico, de assistência estudantil e acessibilidade e inclusão aos estudantes do CNBJL, assim como propor e auxiliar em ações conjuntas desses serviços, além de promover, junto à coordenação de ensino, ações integrativas de desenvolvimento acadêmico. Né? E aí, sugerindo que esse núcleo deve procurar trabalhar
unindo esses, de maneira que integre esses 3 apoios, né, do sociopsicopedagógico, e ainda trabalhe em conjunto com a coordenação de ensino para que a intenção é que as atividades relacionadas a esses apoios estejam totalmente acompanhando, né, e sabendo do aspecto acadêmico, né, como se a gente pudesse levar os resultados acadêmicos e os resultados desses apoios poder ser integrado dentro desse núcleo, né? Ele teria essa facilidade. Além de acumular também esse apoio à acessibilidade e inclusão. Aí foi um pedido do pessoal, o André pode descer um pouco mais, que acabou entrando como esse parágrafo único do 54, que é uma recomendação, né, de quem é que deve ser o gestor. A gente não fez isso, não custa lembrar que a gente não fez isso em nenhum outro núcleo, né, mas eu também entendi que, tendo em vista que quem ficar com esse núcleo da assistência estudantil vai ter que dar esse apoio de acessibilidade e inclusão. É interessante que seja, sempre que possível, né, por isso que está o preferencialmente aí, seja alguém que já seja dessa área, né, do psicológico, de assistência social ou de apoio didático pedagógico. E aí a gente colocou, né, sugerindo que seja exercida preferencialmente por servidor com atribuições referentes à assistência estudantil. Em caso que a gente viu, né, em casos excepcionais, pode acontecer de nenhum deles ter interesse por um motivo ou por outro motivo de saúde, de licença, né, já que são, no nosso caso aqui, são 3 profissionais, né, um já foi, se tiver já sendo, aí muda, se for mudar, pode ser que outro esteja impedido, enfim, para evitar essa obrigatoriedade de que seja alguém da assistência, então colocou preferencialmente, né, mas sempre que possível, que seja de lá. Nas atribuições desse núcleo, eu tinha feito uma exclusão desse terceiro item, porque não estava entendendo muito bem qual a necessidade dele, mas ficou claro, né? E desde que seja incluindo esse aspecto da acessibilidade e inclusão também, representar essas demandas, considerando que a gente não tem profissional nessas áreas, e eu entendo também isso como sempre um aspecto de demandar um apoio da direção, né? Sempre que levantar suas demandas, suas dificuldades, a direção está sempre à disposição para ouvir e responder a essas demandas. Nesse sentido, eu não vejo problema de manter esse atributo aí. Eu acho que eu acrescentei também mais uns 2 lá embaixo, nessas atribuições aí. Acho que foi só a última, né? Que é isso, né? Organizar, coordenar e apoiar as demandas referentes à acessibilidade e inclusão. Isso pensando num cenário em que a gente conseguiria ativar, né, esse núcleo de assistência estudantil, mas não conseguiria um específico para acessibilidade e inclusão. Então, se a gente consegue esse gestor ele já ficaria incumbido também de acessibilidade e inclusão. Se a gente consegue uma específica para acessibilidade e inclusão, aí essa atribuição 10 fica, claro, a cargo do núcleo de acessibilidade e inclusão, né, que aí foi essa proposta de texto que o Davidson trouxe, mandou para mim hoje de manhã também, foi pensado, né, entre os 3 profissionais lá da assistência estudantil, e qual a gente agradece mais uma vez esse apoio, esse cuidado e atenção que eles têm tido para garantir que o nosso regimento interno ele tenha
reflita, né, e perceba o nível que a gente está hoje e como é que futuramente a gente pode estar, já que a gente tem estudantes que dependem desse apoio de acessibilidade, né, e inclusão. E aí, como é novo, acho que não custa nada a gente dar uma lida, né, nesse núcleo. São 13 núcleos no total, né? Então ficou assim. Eu também confesso que não cheguei a ler, não tive tempo de ler, mas enfim, agora a gente pode analisar, né? O núcleo de acessibilidade e inclusão é um espaço institucional de natureza diagnóstica, mobilizadora, formativa e propositiva, responsável pela coordenação e articulação de ações que visam contribuir para a inclusão de estudantes e servidores com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e redução de mobilidade. Eu acho que é bom acrescentar que é vinculado à assistência estudantil, né, André? Esses são os grupos associados à coordenação administrativa, não são? Davidson, pode falar. Aí hoje eu tinha mandado até uma mensagem, mas o senhor não recebeu. Que esse texto aí talvez não seja dessa forma, talvez seja mais semelhante ao que é o do assistente estudantil. A gente pode tirar esse texto e colocar ele mais semelhante ao assistente estudantil, né? Porque aí ele também está ligado à direção, se eu não me engano. Ou acrescentar isso aí, como o senhor falou agora. A quem vai estar ligado, né? Acho que talvez só de incluir, né? Pode Incluir. ser. Porque tá bem claro, dá para entender qual é a finalidade dele. Uhum. Qual o texto? Colocaria? Seria assim, André. O núcleo de acessibilidade e inclusão está vinculado à direção, né? E aí ficaria. E tem, né? E tem natureza diagnóstica e sua finalidade. Com finalidade, pode ser, né? Com finalidade. Isso. Direção de natureza. Aí ali no início, né, na primeira linha, no lugar de é um espaço institucional, coloca só é um núcleo, né, eu acho. É um núcleo vinculado. É um núcleo. Porque espaço institucional parece que dá outra característica também. Parece mais amplo o espaço institucional. Aí vamos ver as atribuições, né? São competências do NAE, né? Acompanhar o ingresso do estudante de graduação e pós-graduação com
deficiência no CNBJL, ofertar, coordenar e avaliar o atendimento educacional especializado, incentivar e apoiar a comunidade acadêmica para a realização de eventos periódicos que envolvam as questões de acessibilidade e inclusão, que tem que mudar o número do item aí, né, André? Tem número esse. Tem que mudar, eu errei aí. Aí o 4, né, seria orientar para o desenvolvimento de procedimentos didáticos e avaliativos que reconheçam as necessidades específicas dos estudantes, bem como fomentar a produção e a aquisição de material didático acessível. Aí o 5, assessorar em questões relativas à aquisição de mobiliários e equipamentos, indicando requisitos funcionais e dimensionais que assegurem a utilização autônoma dos estudantes e servidores com deficiência e redução de mobilidade. Professor, deixa eu só fazer uma observação. Sim. Eu acho que, olhando aqui essa parte de servidores com deficiência, não sei se vai se aplicar ao núcleo, porque eu acho que isso é mais uma questão institucional relativa, tipo, à gestão de pessoas. Mas aí é na aquisição, né? Na compra. Ele assessorar, assim, dar um apoio para... Não, desculpe, não, é porque tem o início do texto, eu acabei me apegando só ao final aqui. Aí o 6º é orientar quanto à aquisição de recursos de tecnologia assistiva necessários à acessibilidade dos estudantes e servidores, com o mesmo cunho esse, né, do anterior. O 7º, apoiar a realização de pesquisas, projetos e estudos que visem a construção de uma universidade inclusiva. O 8º, participar da produção de materiais informativos referente à acessibilidade e inclusão. 9, divulgar informações sobre a legislação brasileira referente à inclusão e acessibilidade. Divulgar, sim, mas seria divulgar como, né? Mandar e-mail, vai colar um cartaz no mural. Como seria esse divulgar informações? Eu acho, professor, que aí vai de acordo com o que a gente tem de material, né? Para não ficar uma coisa fixa aqui, porque a divulgação ela pode se dar por diversos meios, né? Tanto digitais como físicos, pode se dar de diversas formas, né? Para que não sei se há uma necessidade de especificar. Eu colocaria assim, promover a divulgação multimídia. Pode ser. Eu não sei nem se esse termo é usado hoje em dia, né? Esse termo é da época da cibernética. Multimídia. Fica parecendo um negócio meio retrô, mas talvez há algum termo também nesse sentido. Não, mas não vai ter uma análise da atualidade dos nossos termos, não. Então eu não vejo problema não de botar lá, deixar multimídia. Divulgação multimídia. No 9º, promover divulgação, né? Aí o 10, propor divulgação multimídia de informações. O 10, propor parcerias e convênio com órgãos públicos, associações e entidades reconhecidas como fomentadoras e apoiadoras do processo de inclusão.
Aí fica sendo 11, participar da elaboração de editais que visem fomentar a política de acessibilidade e inclusão da UFOP. Eu não sei se eu só não me atentei direito, mas eu senti falta da seguinte atividade, né? Quando, acho que já aconteceu comigo, de estar dando aula para um estudante e aí de repente perceber uma certa algumas limitações e aí depois perceber, conversando com os colegas, de que determinado aluno é portador, né, de alguma dificuldade de acessibilidade ou enfim, de algum aspecto como esse transtorno global, alguma coisa assim, né? Então eu senti falta de que esse gestor do núcleo, ele todo começo de semestre, não sei se seria também o indicativo, né? Porque agora eu já sei quem é, mas que todo começo de semestre ele procurasse o professor daqueles estudantes que já é cadastrado, que já é sabido que tem, que são portadores dessas condições, que procure o professor pelo menos para oficializar essa informação, né? Para que o professor, inclusive, se atente a atividades específicas ou alguma atenção especial que é necessário, que procure o professor para passar isso, né? Que eles, vocês identificaram isso em alguma atribuição dessas que já estão aí, que eu não... Assim, para mim, professor, eu acho que isso já está implícito, né? Como que não que fique aqui explícito, mas que o, como parte das ações, essa é uma ação que deve ser feita. Ela não precisa estar aqui para que o gestor do núcleo se atente no início do semestre, fazer esse tipo de avaliação, né? Mas, assim, eu também não vejo problema se for necessário deixar explícito, não. Eu acho que quando está explícito, a gente fica mais à vontade para cobrar, né? Eu acho que é melhor, sempre melhor. Se não iria para um atendimentos psicológico, alguma coisa assim, seria? O ponto que eu estou falando é que, na verdade, não seria atendimento, seria o gestor do núcleo comunicar ao professor, professor, você pegou a disciplina tal, nessa disciplina tem um estudante tal, que é portador de tal e tal, e estou aqui para ajudar no que for necessário, alguma coisa assim. Sim, eu entendi nesse sentido, assim, vai iniciar o semestre, aí o gestor vai lá, busca, né, se há uma pessoa com determinada deficiência, havendo aquela pessoa, ele vê onde é que ela está matriculada, e aí chega junto dos professores, ou talvez até da coordenação do ensino também, da direção, chega acho que junto de todos, quer dizer, ó, a gente tem fulano de tal, e a gente está comunicando tal, eu entendi, professor, porque para mim isso aí seria natural de quem está gerindo o núcleo fazer isso, né? Porque se não fizer isso, é até estranho que não haja essa comunicação. Já se há um núcleo para poder trabalhar isso, e ele não faz essa comunicação, é bem estranho. Então, como sugestão, essa linha de comunicar e apoiar o docente quando este tiver, então, discentes com necessidades especiais, né? Portadores de necessidades especiais, algo desse tipo. Então, não só comunicar, mas auxiliar, então. Pode ser, se a gente olhar mas se a gente olhar, por exemplo, o inciso terceiro aí, né, eu acho que ele já diz um pouco disso. No terceiro não, no quarto.
Ele só não é tão objetivo a esse ponto. Mas eu acho que é nessa linha. É isso mesmo. Eu sei assim, alguma coisa assim, realizar o acompanhamento regular dos estudantes portadores de deficiência, não sei se é esse o termo, e prestar apoio aos docentes. Eu acho que até pode ser aqui no início dos incisos, né? Entre os primeiros logo, né? Esse deficiência seria portador de necessidades especiais, seria assim? Acho que é esse o nome. É realizar o Necessidade acompanhamento regular. especial. Esses termos são complicados, mas a gente já não vem mais, muita gente já não vem mais utilizando esse termo portadores de deficiência, não. Pode se colocar como deficiente, né? Porque utilizam um termo mais amplo, né? Como você vê, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades. E aí é uma discussão, é outra discussão, na verdade. Com deficiência, né? Portadores de deficiência. Necessidades especiais, no caso, né? As necessidades especiais não, pode colocar deficiência mesmo. Quer que eu repita, André? No início, hein? No início eu acrescento. Eu acho que seria melhor um item a mais mesmo. Aumentar, botar um a mais aí. Antes do quinto, que foi o que Davidson comentou, né? Que é o. Não, acho que pode colocar, não vejo problema colocar aí no final, não, para não alterar tudo. Como é a atribuição, a ordem dos fatores não. Aquela coisa lá. Realizar o acompanhamento regular dos estudantes portadores de deficiência prestando apoio e esclarecimentos, ou alguma coisa nesse sentido. Prestando apoio e esclarecimento, E orientação, não? orientação. Acho que esclarecimento não. Orientação. Sobre sua condição aos docentes. Apoio pedagógico, é isso? Apoio, orientação pedagógica. Então, talvez adicionar conforme o Davidson indicou, né? Lá no início, que aqui já o acompanhar está aqui em cima. Acompanhar o ingresso, né? Sem acompanhar o ingresso, acompanhar o aluno.
Do jeito que tá aí, acho que para especificar, o texto vai começar a ficar grande, né? Mas se der para entender do jeito que tá aí, Eu acho que dá, professor. é porque em algum momento cita ali que o gestor do NAI também, desse núcleo, ele iria prestar algum apoio ao docente, ao servidor com deficiência. E aí pode dar a entender que esse docente que aparece aí, ele seja esse docente também, né? Não que, entendeu? Não que ele é o docente do estudante portador de deficiência, mas que ele esteja incluído também nesse aspecto, né? Porque a gente está querendo entender aí que existe um estudante portador de deficiência, o docente que está ministrando a disciplina dele vai precisar de alguma orientação, né? É esse docente que ministra a disciplina para o estudante que está precisando de orientação. Sim, sim, mas assim, para mim, eu acho que esse texto aqui, 12, difere daquele lá. Eu acho que eles estão com objetivos bem definidos. Não sei se o pessoal vê assim também. E a sugestão, então, eu colocaria assim, então, no 1, acompanhar, aí vírgula, desde o ingresso dos estudantes, graduação, pós-graduação, vírgula, acompanhar. O estudante portador de deficiência. O estudante com portador de deficiência. Estudante com Porta... deficiência. Não, acho que não, acho que aqui fica. Não tiraria esse deficiência. Acompanhar desde o ingresso o estudante portador de deficiência de graduação e pós-graduação. E aí continua o texto de baixo, claro. Ah, entendi, para juntar os dois textos. É. Né? E aí o 12, ah, sim. A sugestão seria prestar apoio e orientação aos docentes com estudantes que apresentam deficiência, com estudantes com deficiência. Aos docentes de estudantes com deficiência. Sim. Isso. Acho que é assim. Vou alterar e vou seguir. Estudantes portadores de deficiência. Pronto, acho que resolve. Com deficiência ou portadores de deficiência. Portador de deficiência. Portadores, como é que fica? Qual que é o termo agora?
Portadores, né? O que eu conheço é o PNE, né? Assim, Portador de necessidade especial. em algumas discussões, o pessoal evita esse termo portador, né? Deixa só o com deficiência mesmo. Sempre nas discussões que eu tive relativa à parte de AE, a gente não prefere não utilizar esse termo. Né? E aí tem toda uma coisa por trás do termo, que aí quem é da área que especifica melhor, mas assim, eu acho que precisa colocar portador, com deficiência já tá, fica até o texto um pouco menor também. Eu mudaria aqui com deficiência, então, se contar. Deixa eu ver aqui. Ou não também. Não. O 12 lá não viria aqui pro primeiro, não? Eu separei, a minha ideia era separar porque ali era o estudante que era o professor. Aí essa era a minha ideia, né? Não, eu Pode entendo, deixar. entendo. O que eu digo lá é que, assim, pode se tornar um inciso só, que aí você acompanha o estudante e também apoia e orienta o professor, quanto ao estudante. Mas também não tem problema deixar assim, não. É porque fica uma atribuição por item, né? Daí a gente estaria colocando, ficaria as duas em um item só. Eu entendi a Aham. ia ficar repetido também o estudante com deficiência, né? No mesmo parágrafo. E aí fica estudante com deficiência mesmo, né? Davidson conferiu aí? Esse termo também, necessidades especiais, ele já não é muito utilizado, não. Porque é um impasse muito grande a respeito da utilização de termos, né? Principalmente isso, você vai referir a portador de deficiência ou só deficiente. Aí tem gente que vai falar, quando a pessoa é surda, falar surdo-mudo, sou portador de cegueira, não, é cego mesmo, é surdo mesmo. Inclusive, em algumas comunidades, o pessoal não gosta que se utilize, por exemplo, portador de cegueira, não. A pessoa é cega, ela é cega, se ela é surda, ela é surda. Ela tem uma condição que ela carrega, e alguns termos, assim, carregam também uma historicidade, que eles meio que tem uma história meio depreciativa, tá? Mas aí é uma coisa bem maior, uma discussão mais ampla. E acho que aqui pode ficar com deficiência sem problema nenhum. Também se aqui, quando for para discussão, né, no Consune, lá eles também vão dar uma olhada nisso aqui, né? Mas eu acho que do jeito que tá, já tá tranquilo. É que o termo cidade especial acho que é bem comum para nós, a gente. É isso, é um termo bem comum, né, utilizado. Né? Mas, inclusive, eu acho que até o programa nacional que está aparecendo na televisão, assim, às vezes a propaganda do MEC é de Programa Nacional de Ensino aos Estudantes com Necessidade Especial, coisa do tipo. Mas Eles já até oficialmente também optam por alguns termos assim.
E parece que acabou. Né? As observações. Bom, é isso então, né? Acho que sim. Eu queria, professor, pedir para voltar só lá no núcleo, acho que, ou no setor da assistência estudantil, por favor. Que eu acho que eu vi uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Aí é o núcleo, né? O setor. Pronto, deixa eu ver. Assistência vinculada após próxima pedagógica. Aqui, ó, artigo 31, tá, o termo aqui tá, esse termo que tá equivocado, né? Que não é assistência social, assistência estudantil, né? Que assistência social é outra coisa. Serviço de assistência estudantil, com finalidade. Aqui acho que o termo também, cadê? Assistência estudantil, com finalidade de prestar serviço psicológico. Aqui no didático pedagógico seria só pedagógico. De assistência social, acessibilidade. O regimento próprio aprovado pelo Conselho Diretor. Acho que é isso. É isso, eu não sei agora se tem algum termo, acho desse assim que precisaria ser corrigido, acho que não. O NAI, ele estaria vinculado a essa assistência estudantil, né? O NAI, né? O Núcleo de Apoio. O último que a gente indicou ali, né? Isso mesmo. Aí talvez seria interessante deixar o didático, porque está associado a ele, e lá eu creio que tinha a parte didática, não tinha? Então acho que teria que mudar, porque didático pedagógico, esses termos, apoio psicológico, apoio pedagógico, assistência social, a gente já tira eles do próprio também penais, né? Como o termo grande, que é o sócio-psicopedagógico, a gente já tem esses termos estabelecidos antes. Essas terminologias já. Eu acho que tem lá embaixo, né? O didático pedagógico também. Aí, no caso, fica só o apoio pedagógico mesmo. Cadê? Não tem nada relacionado. Não, então acho que é isso.
E aí, alguma alteração adicional? André? Eu só tenho uma. É que é essa questão de termos, né? No 56, ele fala com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, altas habilidades, redução de mobilidade. Aí depois a gente só indica deficiência. Os demais não tem essa parte, é isso? Aqui, a servidor contribuir para a inclusão de estudantes Eu com acho que fica deficiência. subentendido, né? Não pode não tomar como subentendido. Melhor explicitar. Eu não compreendi bem, o professor falar assim, que nos outros termos, nos outros incisos. Por exemplo, para a inclusão dos estudantes servidores com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e tal. Olha aqui fica a competência do NAI. É acompanhar desde o seu ingresso estudantes com deficiência. Aí aqui já está subentendido também Sim, transtornos todos os globais de outros termos. desenvolvimento. Já fica subentendido, até porque senão a gente estica demais o texto dos outros incisos, sendo que o artigo que apresenta o núcleo já traz isso como atribuição do gestor, né? Em quais aspectos que ele vai trabalhar. Ciência no primeiro inciso, esse aí não existe isso, são todos os outros aspectos juntos. Quanto a isso, não há uma questão de precisar inserir nos outros, não. Aqui parece que acabou as observações. Bom, se for isso mesmo, então, se não tiver mais nada a acrescentar, parece que a gente chegou, pelo menos, ao fim da discussão, né? Nosso regimento. Agora é só adequação, a diagramação, talvez, né? Uns pontinhos, alguma última correção textual. Mas o teor mesmo de artigos, de seções, de capítulos, a estrutura, a organização, os núcleos, né? Todos que a gente discutiu e apreciou já estão aí. Acho que a gente já pode, então, se estiver caminhando para isso, acho que a gente já pode caminhar para a apreciação, né, da votação, para a aprovação do nosso regimento. Deixa eu ver aqui só no chat se ninguém colocou nada. Esse amarelo e André, já foi discutido, né? Era a inclusão, né? Tinha sido incluído esse último termo aqui em conversa com o site. Bom, então, se não há mais comentários, mais algo a acrescentar, alguma alteração no regimento, né? A nossa proposta, acho que já pode colocar em regime de votação.
Então, eu consulto aos presentes, né? Os conselheiros e conselheiras que se estão de acordo com todo o teor, todo o conteúdo, todas as discussões referente ao nosso regimento interno, nossa proposta, né, de regimento interno. Aqueles que estão a favor pela aprovação, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, manifesta no chat para a gente poder identificar. Acho que precisa fazer acrescentar no display aí, né, André? Nesse sumário aí, acrescentar o novo. Alguns só pequenos ajustes, nada que interfira no conteúdo, né, do que foi discutido. Então, não havendo manifestação no chat, nossa proposta de regimento para o centro, então, aprovada por unanimidade pelo Conselho Diretor. O procedimento agora é encaminhar, né, essa proposta ao Consune, enviar ao Consune para que seja apreciado, né, precisa ser aprovado lá na nossa instância superior. Desde já eu gostaria de registrar, né, o agradecimento à comissão a comissão que foi a primeira a elaborar, né, a primeira a ter contato, a criar, na verdade, a minuta para a nossa resolução, para o nosso regimento. Não vou citar os nomes aqui para não incorrer no perigo de esquecer alguém, mas nosso mais profundo agradecimento foi a partir desse documento que a gente se desdobrou, né, discutiu aqui no Conselho. Agradecer também a todos os conselheiros que o Conselho também, alguns conselheiros mudaram, né, alterou desde o início, se eu não me engano, a gente começou a discutir esse regimento em junho ou julho do ano passado, 2019, então tem pouco mais de um ano que a gente está discutindo isso. Mais do que os participantes do Conselho de hoje já discutiram os anteriores. Então, agradecer também. E abro a palavra para os conselheiros, né? Eu queria só perguntar será que ainda volta do Consune para cá? Corre esse risco, né? Mas, graças a Deus, a gente já, depois de um ano de discussão, mais de um ano de discussão, finalmente finalizamos o regimento do centro, né, que é tão esperado. Isso pode ser que volte, né? Lá vai ser encaminhado para algum parecerista, esse parecerista pode fazer sugestões, né? Primeiro que a necessidade é que esse regimento nosso ele esteja totalmente de acordo com o estatuto e com o regimento, né? A única condição é essa, tem que estar de acordo com o regimento e o estatuto. A gente discutiu aqui, sempre tendo esses dois documentos como norte, sendo respeitados, né, em todos os momentos, mas, claro, pode ter uma outra proposição aí que, enfim, não consigo imaginar qual, mas pode ser que o parecerista identifique. Então, é esse crivo, basicamente, né, basicamente fazer essa análise. Mas, fora isso, a gente seguiu todos os ritos, né, os trâmites necessários. E aí dá encaminhamento, né? Encerrado. Vou sentir falta dessas discussões, né? A passar para outro nível, né? Na verdade, a gente tem várias resoluções para discutir também aqui. Enfim, nossa prioridade era colocar esse regimento para frente e acho que nessa reunião de hoje a gente está concluindo uma etapa muito importante
que é entregando, né? Entregando o bastão, passando agora para o consumo. Foi sim. A gente tem que voltar para discutir, né? Tem as resoluções de área de conhecimento, que a gente, como eu tinha mencionado, né? Existe uma fila grande de documentos lá, a gente vai pedir o máximo de celeridade para isso aí, mas não sei como é que vai ser organizado, mas a gente tem as resoluções também que pode tratar aqui, né? A resolução das áreas de conhecimento, da composição do conselho diretor, que a gente já pode, a nível de resolução, implementar, né? Que são alguns pedaços, algumas partes do nosso regimento. Tem a orientação acadêmica também, que a gente está na fila para voltar a discutir, né? Para implementar de fato. Então, a gente vai dar agora de dar vazão para vários outros documentos com a liberação desse. E concordo com o Davidson, né? A gente discutiu muito alguns pontos que pareciam simples e às vezes achava que estava. Mas acho que cada discussão foi importante para amadurecer. Acho que todo mundo é outro agora, depois em termos de documento, de discussão, de compreensão. Cada termo, cada linha, cada vírgula que está nesse documento foi discutida, né? Foi apreciada por todas as proposições. No mais, é agradecer e parabenizar o Conselho por essa aprovação. São não sei quantas horas tem, depois pedir para a Rosa fazer esse levantamento. Quantas horas foram de reuniões, quantas reuniões. O Conselho, nessa composição atual, está de parabéns pela aprovação, né, desse documento. Eu agradeço e parabenizo a todos. Só dar uma olhada no chat aqui. Então, não consulto mais uma vez se os conselheiros, sem mais inscritos, né? Algum comentário. Olha aí, 1 ano e 5 meses. É isso aí. Não foi pouco, não. Então, agradeço mais uma vez a todos. E agora a gente deve tomar, né, tomar o rumo para encaminhar para o consumo desse documento. Agradeço mais uma vez pela paciência, né, por ficarmos na nossa reunião ordinária até agora. E um bom fim de tarde a todos. E até mais. Isso mesmo.